Fala pessoal, bom dia. Começando mais um UFC, hoje quinta-feira, 28 de maio. A gente vai comentar um pouco de mercado. Hoje o Caio tá aí, a gente vai bater um pouco de bola, falar de gráficos, comentar um pouco de fundamento, mas entender aí o que está acontecendo, tanto em termos de timing e gráfico, quanto o fundamento vai ser bem legal. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Vamos lá, como estamos de áudio e vídeo? Se vocês puderem dar um feedback aí. Feedback para nós. Aí que hoje nossa audiência tá melhor que Globo. Bombando. Estamos ao lado de Jornal Nacional. Que isso. Novela das 9. Tudo ok. Tudo ok, pessoal. Assessor, som ok. Para os assessores também, som ok, beleza. Bom, acho que a gente pode começar falando um pouco do cenário macro, entender um pouquinho de mercado como um todo, depois a gente parte aí para o micro, para os papéis. Hoje a gente, na verdade ontem, né, teve a questão da aprovação da MP 664, estava todo mundo esperando, o prazo é apertado, né, agora tem que ser tudo aprovado essa semana. De qualquer forma, essa MP 664, que trata um pouco de regras de pensão por morte e auxílio-doença, passou no Senado, mas a questão é que tem uma emenda ali com relação a uma alternativa ao fator previdenciário, que nada mais se você faz uma alternativa a esse fator, você está incorrendo em mais gastos para o governo. É por isso que a Dilma tinha sinalizado que se essa emenda ficasse ali, se o Senado não modificasse essa emenda ou não retirasse, ela poderia até vetar depois, e ela sinalizou isso, porque obviamente vai ter mais gastos. A gente estava falando de uma economia de 2 bi no texto original, mas com essa emenda ficaria quase pela metade. Por outro lado, o Renan Calheiros, presidente do Senado, já botando pressão, falou: Dilma, se você vetar isso aí, o Congresso vai e derruba o seu veto. Então, apesar de ser uma notícia boa em termos de ajuste fiscal, a medida ter passado, ainda a gente tem alguns passos a mais para cumprir, né? Exatamente. Eu acho que tem a questão da 668, que é o PIS/COFINS, que deve ser votada hoje, né, Kim? Uhum. Que aí é PIS e COFINS para as importadoras, então isso deve sair hoje. Então temos 664, 665 e 668, que foi seguro-desemprego, pensão por morte, essa questão aí de muitas pessoas idosas casando até com netos para poder passar a pensão, então isso mudou um pouco. Isso é um ajuste, né, pessoal? Essa questão agora da 668, falando de PIS e COFINS para as importações. Então são essas três. Queda de braço ainda Planalto e Congresso, né? Uhum. Isso eu acho que isso vai durar o mandato inteiro, e vocês podem perceber, até falando, entre a queda de braço entre Joaquim Levy e Nelson Barbosa, nos parece que Joaquim Levy está ganhando isso, pelo menos tudo tem sinalizado nesse sentido. Então é isso, né, Kim? Dólar para cima. A gente teve também algumas questões externas aí com os Estados Unidos com uma bateria de dados. Na China caiu bastante ali a Bolsa de Xangai, por conta de maior restrição com relação às corretoras e margem, e aí a venda de participação de um fundo soberano em bancos estatais. Então isso aí deu um mau humor de mercado lá fora, todo mundo esperando a questão da Grécia também. E aqui no Brasil, de novo, vai ficar todo mundo de olho nas medidas. O fim das contas é que o cenário político deu uma piorada, né? Com relação ao começo do mês, por exemplo, agora a gente tem todos esses ruídos aí, as medidas passam mais aos trancos e barrancos ali. Então, isso aí tem pesado um pouco na Bolsa. Se a gente for ver também... E já linkando aqui com a pergunta do SMP, falando que o governo subiu a CSLL dos bancos de 9 para 15, agora de 15 para 20, e se tem um limite legal para isso. Não tem um limite legal, mas acho que a próxima discussão aqui vai ser JCP, né? É isso que tem saído bastante na mídia, que depois dos ajustes fiscais ali agora, principalmente via essas MPs, talvez a próxima conversa seja... a questão do JCP, que valeria para o ano que vem, mas aí é uma conversa talvez secundária aí, mas que está bastante no radar, no caso de... É até legal
a gente já começar um bate-bola aqui, e já falando de Itaú, a gente está para soltar uma estrutura interessante de Itaú, mas o fato é que em termos de fundamento caiu bastante por conta dessa questão da CSLL, e a gente acha que boa parte já está no preço. Outro ponto é que você tira sem certeza, ninguém sabia o timing disso, já veio, então tira da frente, precificou nas ações. O próximo passo seria a questão de JCP, que pode trazer um pouco de ruído, mas também parte dessa queda já está refletida em preço. Então, nesse sentido, a gente, em termos de fundamento, gosta dessa oportunidade, principalmente a gente vai soltar uma estrutura para aquele cliente que tem Itaú, quer dizer, o Itaú caiu e a gente está querendo justamente pegar essa volta e potencializar essa volta, que é aquele famoso call ratio, que depois a gente explica melhor, mas a ideia é que a gente acha que agora tem uma oportunidade interessante em termos de fundamento, negociando a um múltiplo bem baixo, 8 vezes, etc. Mas é legal ver em termos de gráfico o que está acontecendo também, se para vocês faz algum sentido. Vamos lá, vamos falar de mostrar o gráfico do YouTube, mas primeiramente só falando um negocinho que essa questão de começarem agora a onerarem os bancos é muito em cima para provar para a população que todos estão sendo atingidos, quanto os pequenos, que são as pessoas, também como os grandes banqueiros, os grandes lucros. Então, além de ter o ponto fiscal, que é um ponto que o governo está necessitando, é também mostrar para a população que todos estão sendo atingidos. Não só a indústria, não só a PF, não só classe baixa, e sim também bancos, banqueiros, todos estão sendo estão tendo ajustes. Então, acima de tudo, acho que o governo está tentando passar um tipo de informação para a população. Bom, vamos lá, olhando o gráfico. Sala, põe na tela, por favor. Pessoal, YouTube, nós havíamos comentado nesse pivô de baixa. Se a gente pegar topo e fundo, vamos lá, vou pegar aqui, topo e fundo, e traçar aqui para baixo, chegamos bem em cima do 100% de projeção. Então depois de ter ultrapassado esse pivô, a projeção foi 100%, então isso aqui está finalizado, não tem mais espaço. Agora temos dois cenários: ou isso aqui lateralizar e voltar a cair, ou um repique até essa faixa de 37. Tá? O candle de ontem foi um candle bom, um candle bem comprador, e hoje está um pouco mais pessimista, mas esse candle aqui foi um candle bom. Então me parece que vai andar bem de lado para depois Itaú tomar um rumo. Vamos até olhar os 60 minutos. Olha lá, pessoal. Então é bem esse cenário. O mercado pode tanto perder esse 34, 75 e buscar um viés mais baixista, ou ultrapassar esse 35,72. Porém, tudo sinaliza que essa pressão de baixa tenha finalizado uma vez que o 100% de projeção de Fibonacci foi completado. Então, vamos ver agora, mas eu acho que isso vai ficar um pouco mais de lado para depois voltar a subir. O que você diria que é timing disso aí para começar a subir, enfim, 1 mês, 2 meses? Uma coisa aproximada só. Kim, eu acho que vai ficar nessa indefinição para até a fim da semana que vem. Eu acho que vai ficar um pouco de lado. Uhum. O pessoal esperando 668 vai ser aprovada, vai ter alguma coisa mais fiscal. Aí esse pacote meio que ajustado, podemos ver alguma coisa de JCP ou não, aí que começará a tomar um rumo. Então acho que dentro de 2 semanas já deve tomar um rumo ou para cima ou para baixo. Mas eu acho que essa semana vai ficar bem lateralizado esse range aqui. Boa, o que a gente estava falando aqui, que a gente gosta de Itaú, é justamente mais para o curto, médio prazo. Então a gente está olhando um pouquinho mais longo aí do que essas semanas que pode de fato ficar de lado. Então, boa, para Itaú, é o mesmo acionar para Bradesco também, elas andam de forma bem correlacionada. Agora, partir para o próximo ativo, esse aqui é interessante, todo mundo pergunta Rumo 3. Eu vou explicar um pouco do que está acontecendo, principalmente dessa conversa de extensão das concessões, e aí depois a gente olha e vê que enfim, o Caio está olhando em termos de gráfico e timing. A Rumo subiu bastante no pregão de ontem. Nesses últimos 2 dias, a gente tem tido diversas conversas aí do governo, diversas sinalizações do governo querendo estender as concessões atuais, tanto em rodovias como em ferrovias.
Por outro lado, a Rumo ALL, né, que foi a empresa resultado da fusão da Rumo com a ALL, eles já fizeram um plano de investimento, divulgaram para o mercado e tem um investimento bem pesado aí para longo prazo. Só que eles comentam que esse investimento só vai ser feito, ou só faz sentido ser feito se as concessões forem renovadas, senão o retorno não faz nenhum sentido. Então é uma forma também de pressionar o governo precisa desse investimento, precisa alavancar esse investimento, melhorar a malha ferroviária, etc. Por outro lado, você tem a Rumo ALL pleiteando essa questão. Então você, por um lado, o governo precisa, por outro, a Rumo também precisa dessa certeza para começar a fazer investimento. Então, por isso que foi impulsionada a ação, porque esse é das questões de Rumo, né? E uma das mais importantes é se vai renovar ou não e em que termos vão ser renovadas as concessões. Então, por isso o ativo já tinha caído muito, e agora ele voltou por conta dessa conversa, que de fato é bem interessante, mas vale a cautela aí para a Rumo, principalmente curto, médio prazo. Acho que você precisa ter um pouco mais de coisa concreta em termos de sinergia. O case é interessante, mas ela não está negociando ao múltiplo, que é uma barganha, mesmo depois dessa queda. Então, para você montar uma posição grande, você teria que antecipar muita coisa, o que não é muito saudável. Então, o Rumo, com essa conversa, ficou mais interessante do que estava, mas vale a cautela. Para uma posição de longo prazo, talvez você ficar exposto à logística é bem interessante via Rumo, mas uma posição bem comedida, tá? Porque o case é interessante, tem diversos fatores interessantes, mas pode sofrer um pouco agora no curto prazo. Kim, marquei aqui o gráfico, vamos lá. Põe na tela, sala, por favor. Só o Rumo, se a gente olhar o diário aqui, estamos próximos a romper um pivô, tá? O pivô seria nesse pontinho aqui que eu coloquei. Esse ponto, até se a gente olhar para trás, é o fundo passado, ok? Se romper esse ponto aqui, 1,40, vamos arredondar 1,40, ele pode buscar até o patamar de 1,60. Porém, o que me chama a atenção, tá, pessoal, percebam, temos uma LTB aqui, o mercado batendo na LTB e está devolvendo, tá? Então, para comprar a Rumo, eu só compraria acima de 1,40, mais trade até no máximo 1,60. Vamos lá, no máximo mesmo 1,85. Acho que aqui, se a gente for pensar em simetria, o mercado deveria chegar até esse 1,70, depois voltar um pouquinho, buscar 1,85, depois começar a tentar formar um novo movimento. Mas agora, nesse exato momento, não faria nada no diário. Esperaria o 1,40. Até olhar aqui, ó, só lá no 1,40. Antes disso, nada na mão. Boa. E até legal, como eu falei, a Rumo, a gente fica um pouco cético aí no curto prazo, mas no longo prazo alguma posição talvez menor aí, buscando aí o que o Caio está falando, talvez seja interessante. A verdade é que está começando a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Esse papel vale ficar de olho. Partindo aqui para a próxima pergunta, todo mundo perguntando de Vale, né? Acho que Vale é uma boa para a gente ver. Deu aquela esticada em Vale por conta de estímulos na China, minério, e BHP reduzindo a expansão de capacidade, mas voltou tudo porque tinha sido de fato exagerado. A gente comentou muito aqui, recomendando os investidores a fazer proteção. A gente até colocou nossa carteira short, e se mostrou de certa forma acertado. O fato é que tinha muito short squeeze e puxou muito papel, mais do que deveria, já voltou, e agora para frente a gente ainda continua vendo Vale negociando ao múltiplo, que não é uma barganha depois dessa queda. O cenário continua difícil em termos de dinâmica, oferta e demanda de minério de ferro, com capacidade global aumentando, e China desacelerando bem forte, aliás, talvez mais forte do que até o próprio governo esperava. Então, talvez estímulos dê algum respiro ali, mas o estrutural, é claro, de desaceleração só vai mudar o quão forte e rápido vai ser ou quão lenta vai ser essa desaceleração. Então, é um pouco o nosso viés, de novo macro ruim, pressão em preço de minério e um múltiplo que não é uma barganha, negociando 8 vezes EBITDA, que é o preço da firma sobre o potencial de geração de caixa operacional da empresa, e que é acima dos seus
concorrentes globais, então fica difícil ter posição. A gente continua recomendando proteção para quem tem Vale. A gente recomendou quando estava lá em cima e a gente continua aí. Nada mais justo e conservador que você fazer uma proteção e ainda participar da alta se ela de fato acontecer, que a gente acha que é um pouco menos provável. Kim, Vale tem falado há muito tempo, não sou autista para Vale, não consigo. Ela até deu um repiquezinho, porque tivemos uma formação gráfica nos 60 minutos. Porém, eu ainda não gosto do papel. A gente fala de um call lá em cima, no 18,75, na primeira perna de baixa que fez o ativo. Fez uma correção agora, mas eu acho que ela tende a tomar o rumo. Ainda sigo aquele número 16,21 para Vale. Esse ponto que essa verde, onde deu esse repique, é o fundo passado, então é um ponto de suporte forte, podemos perceber isso. O que me chama a atenção nesse exato momento é esse toque nessa LTA, 1, 2, 3, 4 toques, fazendo um candle de reversão, mas percebam que aqui nós temos também um pivô de baixa, um Mzinho aqui, ó, 60 minutos. Se romper esse 16,98 aqui, pode dar espaço para maiores quedas. Acho que se perder esse 16,98, muito provável que venha beliscar o 16,50. Não sei se o Danilão tá vendo a gente, mas Danilão, 16,98, 16,50. Vamos ver se vale uma entrada aqui. Eu acho que esse M, se perder esse 16,98, muito provável que venha buscar 16,50. Bom, então nossas visões convergindo para Vale. Pessoal que tiver posição em Vale, fazer uma proteção aí via estruturados faz todo sentido. Indo para a próxima aqui, pessoal falando bastante de educação. Aliás, antes de ir para educação, continuando em Vale, alguém perguntou qual que é o preço-alvo de Vale. Enfim, a gente não trabalha muito com preço-alvo cravado para, sei lá, daqui 3 meses, mas se você olhar em termos de valor, a gente está negociando aqui 8 vezes. Talvez um patamar mais racional seria cerca de 7. A gente está falando de 12% para baixo, alguma coisa assim. Então dá para ir um pouco nessa linha, tá? Então, passando aqui para educação, o pessoal perguntando bastante de Croton e do setor como um todo, se a gente acha que é uma oportunidade de entrar agora, ou se o fluxo de notícias melhorou, etc. Na verdade, tinha melhorado o fluxo de notícias com todos aqueles resultados, mostrando bastante resiliência aí das companhias frente às mudanças do FIES, mas aí depois saíram mais algumas outras questões de mudança do próprio FIES para 2016, quer dizer, aquela questão de nota mínima de corte do Enem vai valer para todo mundo. Antes a gente tinha algumas exceções e agora vale para todo mundo. Isso aí pesou nos papéis, continua pesando ontem e hoje também. Mas de novo, na questão de Croton, que é a nossa preferida do setor, o curto prazo a gente vem falando bastante que vai ser bem ruidoso, vai e volta, não sei o que, a gente vai ter impacto ainda ao longo do ano, impacto negativo nos números das empresas, mas a verdade é que Croton, mesmo sem considerar novos contratos para o segundo semestre, ela vai conseguir crescer 10% na receita, está incrementando margem, negocia cerca de 13 vezes preço-lucro 2015, então nada mal para uma empresa crescendo uma receita de 10% com ganho de margem, está negociando nesse patamar. É interessante para uma visão de mais longo prazo ponderar na carteira. Por exemplo, a gente na carteira XP de longo prazo tem 7% em Croton, algo entre 7% e 10%. É uma coisa interessante aí para diversificar, ficar em outro setor, aí já que está tão difícil encontrar setores promissores aí frente ao ambiente macro. Outro ponto interessante é que questão de fluxo, né? A gente viu canetada nos bancos, o top picks dos investidores. Você pode ter algum fluxo aí de gente migrando e montando uma posição, por exemplo, em educação, que está todo mundo leve. Você pode ter um fluxo nesse sentido, mas de novo, se o cliente ele quer olhar a curto prazo, difícil fazer esse trade, esse retorno não está tão interessante, mas uma visão mais de médio e longo prazo, sim, fica mais interessante essa diversificação para Croton. O que você está olhando aí de Croton? Na verdade, até tinha marcado na pergunta, mas já deletando porque você já comentou. Vamos lá ver Croton. Crat 3. Olha, indo muito no que a gente tinha conversado desse canal que nós tínhamos aqui. Estamos próximos a um teste da parte de baixo desse canal. Vamos ver se segura nesse ponto. Segurou bem
nesse suporte aqui, que seria LTB. Vamos ver se é aqui, mas parece esse ponto aqui foi muito forte, tentou até romper, mas voltou com força. Por enquanto eu vou ficar esperando algum candle de reversão nessa LTB, alguma coisa própria poder pensar em compras, né? A gente pode até pensar nesse M aqui, que perdeu os 12. Eu ficaria de fora do papel. Agora eu acho que eu ficaria mais pensando em alguma venda depois de uma lateralização do que propriamente comprar. Para comprar eu queria ver um pivô, alguma coisa mais bonita bem nessa linha aqui. Essa linha vermelha que seria a nossa LTA, nesse curtinho aqui. Por enquanto eu não faço nada, estaria vendido no papel. E qual você olha um prazo mais curto, como é que é? Essa aqui é os 60 minutos, né? Se for olhar o diário... Opa! Se eu quiser ter uma noção de uma coisa um pouquinho mais longa aí, o que seria? Olha... Ficar fora, por enquanto. Se a gente for olhar semanal, tem espaço para queda. Pode tentar beliscar esse 10 aqui, 9,40. Então... se a gente for pensar nesse caminho mais longo, eu não entraria comprando papel. Eu queria uma formação mais bonita até no semanal ou no mensal para poder sair no comprar o papel. Boa. Não consigo. Então o que a gente consegue concluir daqui, em termos de fundamento, de novo, a gente não está querendo pegar o fundo do poço, a gente está olhando um pouquinho mais longo, é por isso que para a gente vale uma exposição baixa, mas para quem olha gráfico, então acho que até é legal isso que você falou, que o pessoal pode esperar um ponto melhor aí. Eu acho que ficaria de fora, até no... Até não sabe até que ponto o governo vai, então cada dia sai uma coisa nova, informação nova, e pode sempre bater o papel. Boa. Que mais que a gente tem aqui que perguntaram? Lame 4 perguntaram, HGTX e JBS. Beleza, então Lame, falando um pouco de Lame, a gente gosta do papel. Depois dessa esticada a gente até reduziu um pouco na carteira, mas a gente ainda tem. Lame é um daqueles cases mais isolados que está no varejo de consumo que a gente gosta porque não depende de crédito, ticket médio muito baixo. Então a gente continua aí bem otimista com lojas americanas. A gente tem cerca de 10% hoje do portfólio. Vale essa diversificação. A gente sempre fala em diversificar porque na vida real ninguém olha Lame e compra 100% de Lame ou compra 0 de Lame. Olha Croton, compra 100% ou 0. Olha Fibria, compra 100%. Não, você tem que montar um portfólio razoável. Nesse sentido, a gente diversifica sim em lojas americanas e gosta sim do papel. JBS, Kim. JBS saiu todas essas questões aí, né, do embargo da Rússia, etc. A gente não gosta do papel por conta de governança, etc, mas ele tem andado por conta de dólar, né, querendo ou não, você não pode jogar contra isso, a gente prefere ficar fora do papel. O resultado da empresa lá fora está muito bom, até olhando o balanço, o resultado da empresa lá fora é muito bom. Então, ainda, aqui dentro das questões internas, o JBS tem muito espaço, mas hoje o boi gordo é muito caro, a carne não remunera, aqui dentro é meio complicado, mas fora do Brasil o JBS está tendo um lucro impressionante. Então isso que tem puxado muito. Até o Centro-Norte falou, JBS com PL de 15, justifica na sua opinião? É perspectiva futura, não é nem mais pelo momento, acho que é mais o pessoal traçando o futuro. Se pensar entre os três, eu particularmente prefiro Minerva, mas... tem que colocar no papel, e JBS lá fora tem ido muito bem. Ainda mais essas recompras de dívidas. JBS, se for, é um caso de play de dólar, né? O cliente quer ficar em dólar, etc. Apesar da gente preferir alguns outros papéis para ficar exposto em dólar. Depois a gente até pode comentar melhor. É isso? Você quer ver algum gráfico desses daí? No JBS, a única coisa que eu tracei aqui, vamos lá, deixa eu ter traçado aqui embaixo. JBS S3. E olha lá, pessoal, café foi no stop e voltou. Isso. 3 dias assim. Bom, ontem com a notícia, lembrando, embargo russo nada interfere dentro do ativo. É a questão mais de BNDES do que propriamente do embargo russo. O papel caiu, voltou. Tinha um pivô de baixa aqui no diário. Ó, pessoal, fundo topo duplo, numa região de topo de canal. O canal que nós duplicamos
depois desse canal, depois da superação desse canal azul, duplicamos, tocou 2 vezes ainda. Compras agora não, eu só compraria se rompesse 17,21. Eu estaria vendido no papel, para ser bem sincero. Se a gente olhar os 60 minutos que era de ontem, hoje puxando um pouquinho, mas eu pensaria mais em vendas do que em compra dentro de JBS, pelo menos para o curto prazo. Boa. Passando aqui para uma que bastante gente perguntou e eu até estou curioso para ver o que você acha em termos de gráfico, é Gerdau. Gerdau em termos de fundamento a gente não gosta. Eu também... tem um pouquinho de influência de dólar, mas a divisão do Brasil aqui, que é cerca de 50% da receita, está performando muito mal. A gente viu isso no primeiro TRI. Então a gente não gosta do setor como um todo e obviamente como o Gerdau está lá dentro e também reportou isso. O que tem segurado um pouco em resultado é a questão lá fora, o mercado lá fora até melhorou bem, mas de novo grande parte é doméstica. A gente está vendo aí os Minas desligando autoforno, etc. Um cenário bem difícil aí para GBA. A gente não recomenda exposição no setor. A gente até tá na carteira short com um pouquinho de GBR e também os Minas. Os Minas é outro que a gente pode ver já em seguida, que é uma que a gente, se fosse comparar GBR com os Minas, a gente está mais forte no short de os Minas que GBR, apesar de a gente não gostar do setor como um todo. Mas é um pouco disso. Se puder comentar um pouco de GGBR. O gráfico de GGBR é um dos mais feios que eu vejo na bolsa. Primeiro esse aqui, pessoal, semanal. Desde 2004, 2003, 2001. Percebam que essa linha azul era para ser um suporte muito forte. Olha onde estamos. O mercado perdeu essa linha azul, que era uma linha muito importante. Toda vez que tinha tocado essa linha, a última vez aqui em 2015, tocou, deu repique na outra semana com uma expressiva alta. Essa semana está caindo com força, não gosto, tem espaço para cair. Tá? Se a gente pensar que isso aqui foi um movimento, isso aqui pode ser uma correção, tende a voltar até agora, até S7,70 aqui embaixo, então não gosto, não vejo nada no papel. Se passar dessa linha diagonal primeira azul, aí ferrou então. Não, no meu cenário, eu acho que ele vem buscar o fundo em 5,37, tá com... Um dos gráficos que eu vejo mais pessimismo é o de Gerdau. Os Minas estava até ficando legal, deu até um ombro, cabeça, ombro, mas ó, pessoal, se a gente for até olhar pelo diário também, ó, tentou recuperar, já caindo, tombando de novo. Esse eu ficaria de fora. Boa. Esse Magazine Luiza também. Magazine Luiza, eu vou até botar aqui. Rossi, pessoal, Real Estate, o negócio tá complicado. Magazine Luiza também, o negócio tá complicado. Perguntar se a HGTX poderia fazer um anúncio de recompra, assim como o Magazine Luiza. Pode fazer, mas não é isso que vai mudar. Isso aí pode até dar um respiro aí de curto prazo em termos de fluxo, mas não é isso que vai mudar o estrutural da empresa. O famoso subiu para cortar, né? Exatamente. Aí, então, entra nessa questão Magazine Luiza. Rossi a gente não gosta também do setor de real estate e Rossi muito menos. Então, ficar fora dessas. Perguntaram mais uma interessante aqui, que pode dar discussão, é Ambev. Ambev é legal da gente olhar, bastante gente acompanha. O que aconteceu, perguntaram o que foi essa queda, basicamente foi a questão de JCP, que pega muito a Ambev, que distribui bastante em termos de JCP, já o pessoal precificando isso. Depois dessa queda aqui a gente até achava que estava num patamar bem alto. Depois dessa queda até já começa a pensar aí aquele cliente que tem uma visão mais de longo prazo, focado em dividendos, etc, começa a ficar interessante. Embraer não, Ambev. E enfim, é um ativo caro que tende a ficar cada vez mais caro ou permanecer caro, porque é uma boa empresa, boa gestão. Então, para longo prazo, nesses níveis até começa a chamar atenção. Bom, então já respondeu o aprendiz, que queria saber por que dessas quedas seguidas, então essa questão do JCP. Se a gente for olhar o gráfico, Sala, por favor, põe no gráfico para nós. Se a gente for olhar o semanal, pessoal, a gente teve aquele período que o mercado subiu, lateralizou, rompeu, foi o 100% de projeção dessa lateralização e agora está voltando, é uma correção. A média móvel aqui de 21 tem segurado o papel, mas eu não gostei ontem, eu achei que isso aqui fosse ser
um fundo. Hoje até perdeu esse ponto, que seria 18,27, até a gente tinha comentado sobre um stop nesse ponto, ontem na hora do gráfico. Eu achei que isso aqui fosse ser um fundo, então me chamou a atenção. Eu acho que, como perdeu esse ponto aqui, eu já estou começando a achar que ele vem buscar o 17,50. Boa. Então acho que ele pode dar, ainda tem mais um espacinho para queda, até tocar novamente nessa linha aqui, que era o rompimento da lateralização. Beleza, então de acordo com o gráfico, esperar mais um pouco. Ainda mas eu gosto muito do papel, Kim, porque eu acho que em momentos como nós estamos vendo hoje, é um ativo de proteção. Para a bolsa, é um ativo que eu sempre buscaria para proteção. Beleza, passando, o pessoal perguntou de Brasil Farma, a gente não olha por conta de liquidez, tá? Indo aqui para Embraer, a Embraer é um interessante também. Para ver o que está acontecendo aí no gráfico. Em termos de fundamento, Embraer, ela deu uma esticada, voltou um pouco, algumas questões aí de concorrência na China, novos players lá na China, que é um mercado importante para a Embraer. Embraer é mais aquele call de dólar, né? Agora está negociando umas 8 vezes e EBITDA. A gente prefere ficar mais para esse call de dólar, exposição a dólar, ficar mais em Suzano ou até Fibra, que tem ficado mais interessante também. Então, de novo, Embraer é uma posição interessante se você quer ficar exposto a dólar, mas a gente prefere outras aí nesse caso, tá? Principalmente depois dessa esticada. Tudo bem que voltou um pouco mais no patamar ainda, tá relativamente alto. Kim, a Mimi está perguntando o que significa esses dados que saíram hoje nos Estados Unidos. Tanto acho ela perguntou só vendas pendentes de moradias, mas também acho que vale comentar todos, né? Seguro-desemprego. Hoje teve uma bateria de dados lá nos Estados Unidos, pedido de seguro-desemprego, essa questão das vendas de casas pendentes, né? Pendentes de imóveis. A gente vai ter, e teve agora, estoques de petróleo. Esses dados são informações para a gente entender um pouco mais o que vai ser timing de aumento de juros lá fora, né? O pessoal esperando mais alguma coisa mais para setembro, final do ano. Dado que a gente tinha alguns dados muito ruins até então, agora tivemos... Na verdade, a gente teve alguns dados até melhores, que deram um up, assim... um suporte para o aumento dos juros no curto prazo, no curto prazo, só que aí depois a gente teve a questão dos seguros de desemprego, e aí agora a gente teve negócio de casa, então tá um pouco misto aí os dados, mas o fato é que tanto a Yellen quanto alguns dirigentes do Fed já falaram que o aumento deve vir em 2015 de forma gradual, só que todo mundo apostando mais para algo para o final do ano, setembro, né? É um pouco disso aí que influencia. Que a gente ficar postergando isso só é pior para o mercado. Eu acho que então sobe de forma gradual. Eles estão sinalizando que, pelo jeito é vir esse ano. Acho que não julho agora, mas setembro deve já começar um aumento gradual. Teve aquela questão, será que esse PIB negativo foi com relação à nevasca, ao clima nos Estados Unidos, que foi um pouco ruim? Aí parecia que não, então tudo está encaminhando para que venham os juros esse ano. Todo mundo lá fora nos Estados Unidos tem comentado isso, o pessoal do Fed. Então acho que o mercado aos poucos está começando a precificar isso, então vão ter poucos espaços para poder esse dólar subir ou cair essas rasgadas para cima ou para baixo. Acho que agora qualquer dado vai ter impacto, mas não tão forte como estava tendo atrás. Para o dia de hoje, o seguro-desemprego era para derrubar o dólar. Se a gente pensar que o seguro-desemprego for maior, então a economia está um pouco mais fraca, então era dólar para baixo. Porém, vendas de moradias foram boas, então era para subir o dólar. Então ficou meio net que zerado para o dia de hoje. Mas acho que o Fed está sinalizando que vai vir os juros, mas cada dia ele passa uma informação para poder meio que equilibrar o mercado, evitar muita volatilidade. Boa, só que teve bastante gente perguntando de Embraer e falando, se você puder ver o gráfico. Vamos lá. Embraer 3. Embraer. Nossa, Embraer, olhei aqui agora. Tá uma zona, é isso? Tá uma zona. Eu vi esse pivôzinho aqui que teria dado algum trade. Vamos ver se foi até o fim. Se não foi, até meu gráfico tá mais sujo. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui que tá muito feio. Vou limpar esse ponto. Esse daqui.
Deixa eu ver. Olha o tamanho do canal que está em Embraer. Sobe violentamente desde 2011. Numa tonada de alta que faz algumas correções e subindo. Se a gente for olhar pelo semanal, tem espaço para subir mais. Tá? Se a gente for até olhar... Olha que legal no intraday, pessoal. Esse aqui é o diário, perdão. Pivô de alta, mercado foi, atingiu até a 618, voltou, tocou no ponto que era o suporte, que era o ponto do pivô, e voltando a subir hoje. Na minha impressão, isso aqui deve voltar até o 25,84. Acho que ele subiu, corrigiu e agora volta o caminho de alta até esse ponto aqui. Boa. Vou colocar uma retinha aqui. 25,84. Eu acho que volta até esse patamar. Boa, então para quem quer ficar exposto a dólar e gosta de olhar gráfico, uma boa oportunidade aí para Embraer. Em termos de fundamento a gente gosta, mas só prefere algumas outros papéis como o SUSB e Fibria. Vamos lá agora, separando os últimos ativos, teve bastante coisa aqui, não vai dar para passar por todos, mas os mais relevantes aqui a gente vai conseguir falar. Eu separei os 3 últimos aqui, começando com Cielo. Cielo deu uma voltada aí por conta da CSLL, então, de novo, perguntaram se agora vai começar a cair, etc. A gente gosta ainda muito do ativo, querendo ou não, ela até sofreu pouco. Qual quem? Cielo. Se for ver, é uma empresa bem resiliente. Eu gosto também. Muita gente, né, comenta que é uma máquina de dinheiro ali. De qualquer forma, a gente não vai muito no oba-oba, etc. Mas é uma das posições principais nossa, Cielo. Tomar cuidado para não concentrar muito, mas a gente gosta sim por resiliência aí, Cielo, nesse macro tão difícil achar empresas boas aí que vão passar de forma menos pior, digamos assim, por esse ano de ajuste. Cielo é uma dessas que a gente gosta bastante. Se puder ver o gráfico aí. Vamos lá ver o gráfico do Cielo, tá aqui, tá na mão, Kim. Bom, suporte muito forte, que está nesse exato momento, nessa casa de 40 e 50. Mas se perder esse ponto, eu fico um pouco mais pessimista. Eu acho que a gente pensar, o mercado caiu, deu uma lateralizada, perdendo aqui, ele deve buscar até esse fundo no patamar de 39. E por que não esse 39 aqui, ó, fundo topo. Então acho que se perder esse 40,5, ele pode vir buscar esse 39 aqui embaixo. Eu também gosto do ativo, mas graficamente eu não consigo comprar nesse exato momento. Eu ficaria, para comprar, eu esperaria a superação de 41,29. Então seria, vamos colocar em pontos, o 40,33 ou o 41,29 para poder comprar Cielo. Ele está voltando um pouco aqui, se a gente for pensar nesse FIBO aqui, todo esse espaço de alta que teve. Então, mas eu acho que tem que ficar esperto nesses 2 pontos para poder fazer alguma estratégia dentro de Cielo. Beleza, então para terminar aqui vou só falar de concessões. Concessões, o pessoal perguntando, concessões rodoviárias com essa possível extensão, etc. Obviamente vai depender do preço e de quanto vai ser demandado em termos de investimento. Mas falando do setor como todo, a gente não gosta. De novo, a gente vê aí o fundamento muito ruim, com tráfego de leves quase sem crescimento, é o que estava puxando antes, pesados caindo muito desde o meio do ano passado, deve continuar nessa toada até o final do ano. Então, fundamento ruim por um lado, por um outro, papéis atrelados à expectativa de juros futuros, né? E a gente viu a curva esticando bastante por conta de IPCA vindo mais alto que esperado, etc. Discurso do Banco Central aqui um pouco mais duro com relação ao aumento de juros e controle de inflação. Por isso que a gente não gosta, porque o juros, expectativa de juros para cima tende a impactar para baixo as ações, por isso que a gente não gosta dessas ações mesmo com essa conversa de extensão de prazo de concessão, tá? Só para escolher uma ali, talvez CCR. CCR, vamos ver se o gráfico é bonito. CCR é o 3. Vamos ver como estamos. Bom, não tá feio não. Não está muito feio não.
Pra ficar feio, na minha opinião, teria que perder esse patamar de 14,39. Aí eu falo, nossa, esse gráfico ficou feio. Isso aqui é pra baixo. Vem buscar os 9 aqui, ou 8 reais. Mas por enquanto eu acho que isso aqui até valeria a pena, mas não agora. Eu esperaria esse 16,50, 16,70, 16,80 pra sair tomando. Nesse exato momento, no diário eu não faria nada. Vamos ver o intraday se tem alguma coisa. Olha, 16 bolas, se rompeu, faz um trade aqui. 16 bolas. Fechou. Então, basicamente a gente em fundamento não gosta do papel. Em termos gráficos, ficar ali observando se bater naquele ponto lá embaixo que o Caio falou, acho que é pra shortear com gosto. Vamos ver. E só para terminar agora, não poderia deixar de faltar o Ibov, né? Grande Ibov. Dá uma olhadinha no Ibov, último ativo que a gente vai olhar. Em termos de fundamentos, a gente já estava bem cético ao longo desse mês e se mostrou acertado. Estava negociando a 14 vezes preço-lucro 2015, agora está 12,5, então voltou bem. Mesmo assim, a gente continua cético porque, como a gente comentou aqui, o cenário político piorou um pouco nesse mês. Então, e talvez os gringos tenham ponderado pouco isso, porque essa queda foi generalizada em ativos de bolsa, etc. Mas, como se não bastasse essa questão global, a gente tem questão doméstica aí com política e até economia performando bem mal. Pode ter alguma correção adicional aí para Ibov, a gente não gosta e continua cético, recomendando proteção. Bom, o que falar de Ibov? Se a gente for pensar em Ibov aqui, ele fez um pivôzinho de baixa, a gente pegou topo, fundo, projetamos para baixo. Ontem chegou aos 100%. Hoje era para ter dado uma segurada acima desses 54,500. Eu acho que dá, ele torna um pouco mais positivo. Se a gente for pensar em uma retração de Fibonacci, estamos também, deixa eu colocar em azul. Nós estamos também em uma região de retração de Fibonacci, ok? Então 618 também, essa retração é uma retração importante, então eu ficarei atento. Pode voltar até os 52,300, onde deu todo esse pivô de alta? Sim, pode ser que sim, é muito provável que sim, mas por enquanto eu vejo que ele vai ficar um pouco de lado, depois volta a cair 52,500 e aí a partir desse ponto muito provável que ele volte a subir novamente. Então acho que ele cai um pouco mais, bate nesse ponto, depois volta a subir. Vamos marcar aqui, depois fazer esse movimento. Acho que o Bob vai fazer esse movimento. Então, Caião, para um médio prazo, é otimista até. A gente nem tanto aqui em termos de fundamento. De qualquer forma, vamos ficar de olho, pelo menos a gente converge em termos de opinião para esse curtíssimo prazo, que é bolsa para baixo, buscando esses 52 e alguma coisa. Mas é isso, né? Isso aí. Legal esse bate-bola aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deu para ver todos os ativos aqui, mas, enfim, ao longo do tempo a gente vai fazendo mais alguns programas como esse, para falar um pouco e tentar mesclar as duas coisas aqui, que a gente sabe que o pessoal gosta das duas análises. Então, acho que por hoje deu, né? Deu para conversar de bastante coisa. Hoje deu para falar um pouco sobre tudo. Vamos ficar atento agora nesse mercado. A questão política também vai ficar muito... tem que ficar bem de perto, olhando bem de perto essa questão de política, ajuste fiscal. Acho que isso é principal para a gente ficar olhando. E lá fora, né? Sempre olhando gringo, estrangeiro, como estão olhando para o Brasil. Até responder uma pergunta, colocaram por que nós estamos vendendo Petro e gringo tomando Petro. Acho que é benefício da dúvida. Acho que eles estão... Mas se a gente for olhar, até por quem fala mais sobre fundamentos que eu sobre isso, de investimento com uma dívida desse tamanho, com o dólar subindo, pelo menos eu não consigo enxergar uma melhora para o papel voltar a subir aqui. É assim, pouca
pouco trigger aí para o papel subir, pode ser alguma questão de discussão de modelo de partilha, etc. Mas assim, não é o bastante, esse retorno ainda bem ruim para Petro. Às vezes tem gringo comprando porque ele está se alocando em ativos de risco. Você tem uma liquidez global excessiva, então você tem que buscar em emergentes, etc. E acaba beneficiando o Petro, mas muito talvez mais por conta de liquidez do que alguma questão micro de Petro, que vai continuar um cenário difícil. No último resultado, eles tiveram uma boa oportunidade de ser transparente, ganhar credibilidade e não fizeram. Mostraram os números não recorrentes ali, projetaram para frente, enfim, a gente já comentou bastante sobre isso. Então, ficar de fora aí de Petro, tá? Então, exatamente, pessoal. Às 4 horas estamos de volta, eu e Danila, para falar um pouco sobre gráficos. E Dr. Di, acho que é Dr. Di, eu já te chamo para falar um pouco sobre fundamentos de commodities, boi e café. Grande abraço a todos e até já. Valeu, pessoal. Bom almoço e a gente se vê aí amanhã com o próximo UFC, reunião matinal, enfim, etc. Valeu, pessoal.